Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do programa Nossa Terra. Hoje veremos uma matéria sobre o dia de campo na cidade de Nova Araçá, na propriedade do Sr. Amantino Pauleto, na linha 13, organizado pela agropecuária SEAG Dallagnol. Veremos a matéria agora sobre mofo branco e todo o manejo de soja. Boa tarde, meu nome é Guilherme Dallagnol, sou filho do proprietário Ismar, Luiz Dallagnol. Nós somos da SEAG, Cereais e Agropecuária Dallagnol. E hoje, dia 22 de fevereiro, estamos realizando o nosso terceiro dia de campo. Nosso objetivo aqui é difundir todos os nossos híbridos de milho, tecnologia, seja de soja ou também milho, todas as nossas soluções para que os produtores sempre produzam mais, né? Aqui estamos na linha 13, propriedade do Sr. Amantino Pauleto, sendo que essa área somos nós que plantamos. Então, basicamente, o que é realizado na área do dia de campo é realizado também na nossa área arrendada. Então, após o dia de campo, a realização do dia de campo, vai haver uma confraternização onde vão ser apresentadas as outras soluções para o produtor, e quem quiser conhecer essas soluções, basta entrar em contato com nós na loja no centro de Nova Araçá. E para completar também, a partir 100% certo da próxima safra, estaremos também recebendo grãos, seja soja ou milho. Nessa safra, provavelmente receberemos milho. Estamos acabando o processo de construção dos silos, então a partir da próxima 100% vamos trabalhar com contratos de soja e milho também, atendendo também a armazenagem, apenas produtores que querem armazenar milho e produtores que querem comercializar tanto um como o outro. Primeiramente, boa tarde, meu nome é Adilson, trabalho na KTR Comercial Agrícola Limitada, representamos as Sementes ROS, que é uma empresa tradicional no mercado, mais de 50 anos. E hoje, nesse dia de campo da SEAG, a gente vai mostrar algumas cultivares, algumas que já estão sendo plantadas e algumas novidades aqui para o mercado, para a região. Cultivares com altíssimo potencial produtivo e destacando dentre elas a cultivar Zeus, que já tem área plantada. E aqui a gente vai abordar alguns assuntos sobre o manejo também e para alcançar altos potenciais produtivos com as cultivares de soja. Para isso, a Sementes ROS está no mercado sempre procurando trazer o que tem de inovação tecnológica. Dentre essas inovações, já as sementes com tratamento industrial, que é um dos pontos que a Sementes ROS acaba focando e é muito importante para o agricultor, bem como a questão da qualidade, principalmente pontuando vigor e germinação, que são grandes diferenciais na escolha da semente que o produtor tem que levar em consideração. Então são dentro desses aspectos, nesses objetivos que a gente vai abordar o nosso dia de campo. Boa tarde, meu nome é Leonardo, trabalho na Uniagro, sou RTC da empresa Uniagro, que fica sediada em Garibaldi. Nós trabalhamos com a linha Bayer Bioquim. Aqui nesse evento, nesse dia de campo, que está sendo realizado no município de Nova Araçá, nós vamos apresentar o portfólio da Bioquim, que é uma empresa de nutrição e especialidades focada nessa questão da nutrição das nossas culturas de soja, milho e também HF. O trabalho que nós vamos apresentar aqui é em cima da cultura de soja, desde a questão do tratamento de semente que nós temos, passando para a dessecação, junto com os nossos produtos, que é o Agromax, que é utilizado nesse período, trabalhando com Filoton, que é um aminoácido que a gente recomenda para os nossos clientes, vindo na questão da floração, com Spray Danger,
K-Bomber, que é enchimento de grão, e um produto que nós trabalhamos ou orientamos o produtor a colocar junto com os fungicidas específicos para controle de ferrugem, que é o Focic, que é o nosso fosito de cobre com amônia quaternária. A Bioquim é uma empresa italiana que ela está assediada no mundo há mais de 50 anos, atua em mais de 40 países. Aqui no Brasil ela está há 12 anos e trabalhando na região junto com a Uniagro, que é a empresa a qual eu trabalho, há 7 anos. Nós temos como objetivo levar para o produtor uma melhor produção, com ganho de peso e qualidade na sua safra, com um melhor custo-benefício. Produtos esses que estão disponíveis aqui em Nova Araçá, na Agropecuária Dallagnol. No que precisar, estamos sempre disponíveis junto com o pessoal, com o Guilherme, com o Ismar, que são os proprietários da Agropecuária Dallagnol, a fazer o trabalho de campo. Nós estamos sempre rodando pela serra, mas tem o nosso colega o Emerson também, que está sempre disponível aqui a eles. Venham prestigiar esse evento, participem sempre e contem com nós, da Uniagro e da Bioquim, porque juntos somos evolução. Boa tarde, meu nome é Jonas Pasquale, sou representante da Agroeste para o distrito de Vacaria. O portfólio da Agroeste hoje ele é bem voltado para silagem e grão, que é o foco da região aqui. E além de nós estar trazendo os nossos híbridos, apresentando eles, nós também sempre temos um apelo bem técnico, onde que a gente procura também trazer informação técnica para o produtor estar aproveitando na fazenda dele e agregando sempre informação para ele estar evoluindo na produtividade agrícola da região. E um ponto bem interessante que eu sempre comento nos dias de campo é justamente o ponto de corte de silagem que o produtor vai fazer, que a gente sempre recomenda o ponto de corte em 50% da linha do leite, onde que é bem fácil de você identificar aqui na espiga. Como o grão de milho ele sempre vai amadurecendo de fora para dentro, você vai chegar um momento que você consegue identificar a linha do leite. Então o ideal seria que a linha do leite tivesse em 50% do grão, porque nesse período você tem 95% do grão formado e 100% da planta ela já está formada. Então isso, de certa forma, faz com que o produtor tenha um aproveitamento melhor da lavoura que ele está aproveitando para a silagem. Então, eu até tenho uma outra espiga aqui que ela está bem atrasada, que estaria em ponto de milho verde. Muitas vezes o produtor faz a silagem com milho mais atrasado, pensando em ter uma facilidade maior na compactação da silagem e também que ela fique mais picada, digamos assim, né? Mas só que o aproveitamento de grão nesse período, né? Claro que o produtor não vai fazer em ponto de milho verde, mas sempre é importante o produtor ter a informação que ele precisa fazer a silagem bem no ponto correto para ele ter um maior aproveitamento. Então, é isso que a gente procura sempre estar trazendo para o agricultor, informação comercial dos híbridos que a gente trabalha na região e também uma informação mais técnica para estar agregando para ele. Boa tarde, o meu nome é Emerson Schaefer, eu sou representante da Sementes Agroceres, né? Fico sediado na região de Passo Fundo, né? E atendo toda a região, do Planalto e uma parte aqui da Serra. Pessoal, aqui durante o evento aqui do SEAG, né, um dos distribuidores do nosso maior parceiro, né, da região sul do Brasil, que é o nosso redistribuidor a KTR, né? Então a gente está aqui participando do evento e a gente veio, né, com a intenção de mostrar o nosso portfólio campeão. Então, e hoje aqui, né, durante o material, a gente está veio mostrar aos produtores, hoje o material AG9025, que veio a mudar os patamares de produção, né, da região sul do Brasil. Hoje eu diria que hoje é o material mais produtivo do Brasil. Em termos de produção, esse material que está nos surpreendendo, né? Então, assim, com patamares de produção recordes. Hoje nós estamos tendo já resultados de colheita de áreas grandes, né? Produtores da região, né, que estão chegando a 250, 240, 260, 275 sacos por hectare, né, e isso em áreas de sequeiro, pessoal. Isso aqui é um negócio fantástico, né? Então patamares de produção recordes. Então, onde em áreas de pivô, talvez não, nós vamos ter áreas de pivô no Rio Grande do Sul, né, acima de 300 sacos por hectare. Então, resultados que nós já temos em mãos, né, em breve vão estar sendo divulgados para a região, para nível de estado, né? Então, a nossa região aqui, nessa região de Passo Fundo, que nós já temos produtores que atingindo com áreas fechadas, né, acima de 250 sacos. E não é áreas experimentais, né, pessoal?
pessoal, são produtores com áreas grandes, áreas fechadas, né? Então, mais de 100 hectares. Então, assim, são resultados fantásticos. E quais as características desse material? A G9025, né? Um material super precoce, né? Então, um material com termos de peso de 1.000 grãos, em torno de 450 gramas. Esse aqui é o material, ó, você pode observar uma característica dele, que é um grão, né? Um grão extremamente profundo, né? E grande. Olha a questão desse sistema de sabugo. Muito pequeno, né? A gente só observa praticamente só grão, né? Então, o que é a grande vantagem dele? Tu pega da base da espiga até a ponta da espiga, né? O material praticamente mantém a uniformidade de grão, né? Você pode observar aqui, ó. Olha a profundidade de grão desse material. Qualidade, né? Sanidade. A gente fala, ó, voltando para a base da espiga. Olha só. Então, chegando na ponta da espiga, mas praticamente a profundidade de grão é a mesma. Então, por isso que esse material se diferencia, além do peso de grão deles, né? Então, tu pega uma população, em uma área, única população muito bem manejada, né? Com uma adubação, bem feita, né? Com uma população adequada, né? Então, esse material responde. População que nós desejamos para a região, em termos de população final, em termos de 68, 72 mil plantas finais. Essa é a população que a gente atua na região. Claro que em algumas áreas de pivô, né, algumas horas com manejo diferenciado, né, então dependendo do produtor a gente consegue colocar uma população um pouco maior, mas em casos distintos, né, então casos bem pontuais. Então na média geral a gente trabalha com 68, 72 mil plantas, então vem 4 anos trabalhando nessa população, onde o material vem expressando esse potencial produtivo. E outro ponto, né, que fez com que esse material, além da questão genética dele, né, então a questão da estabilidade. Então, ano passado nós tivemos áreas, né, tivemos períodos de 20 a 26 dias de estiagem, onde esse material aqui, ele mostrou o seu diferencial. Desde o lançamento dele, vinham 3 anos, expressando condições climáticas favoráveis para ele expressar o potencial produtivo. E ano passado, quando nós tivemos esse período de estiagem, esse material mostrou o seu diferencial. Então, por isso, né, hoje é um material que, além de altas caixas produtivas, é um material que dá segurança ao produtor, porque ele dá estabilidade ao produtor. Então o produtor hoje pode arriscar, pode trabalhar com esse material que, né, minimiza muito o risco dele e com alto potencial produtivo. Hoje a gente vai ver na cultura, né, cultura do milho. Hoje, com esses patamares de produtividade, hoje vão fazer os cálculos, né, hoje é uma lavoura de milho, hoje produz muito mais, tem uma rentabilidade muito maior que uma lavoura de soja. E outro fator, né, determinante também para, né, que o produtor plante o milho para nessas safras, né, são as doenças de solo, né, a esclerotínia ou as doenças de solo que vem acometendo a lavoura da soja, que vem tirando, né, reduzindo as produtividades do sojicultor. Então o milho no sistema é extremamente importante, pessoal. Então a G9025 é um material, é garantia de produtividade e rentabilidade. Então é só que a gente não trabalha com material, apesar de ser nosso carro-chefe, né, nós temos outros 2 materiais. Quando a gente fala, né, o AG8780, que é o nosso coringa, né? O nosso coringa, um material com duplo propósito, tanto para grão quanto para semente, para silagem. Então, um material que entrega, né, qualidade, né, quantidade de grão, né? A gente falando em grão, né, um material que tem uma perspectiva de produção muito elevada. Material que se aproxima muito do 9025 em termos de caixa produtiva, né? E na questão de silagem, então, nem se fala, né? Um material que nos últimos anos aí, nos últimos 3 anos, que a gente posicionou esse material para o mercado de silagem, ele vem atendendo a demanda da região, né? Com perspectivas, né, muito boa. Um grande ponto, o grande diferencial desse material, as análises bromatológicas. Questão de digestibilidade, teor de amido, é uma qualidade, né, que o produtor, né, isso é extremamente importante para o produtor, que a vaca converta isso em leite e carne, né? Então, para isso precisa uma silagem de qualidade. E esses materiais, a G8780 e agora também o nosso outro material, a G8690, eles nos entregam isso, né? E para fechar, pessoal, né, o nosso portfólio campeão, né? Então nós temos o AG9000, é um material de safrinha, né, esse material de safrinha que a gente pode fechar o plantio do produtor. Então, material para a gente trabalhar ele, né, a partir de final de dezembro até o início de fevereiro. Então, um material com a tecnologia Pro 3, que é um grande diferencial para a região, né? Os produtores da região aqui tinham uma certa dificuldade no plantio da safrinha, porque não tinham materiais com a tecnologia que permitisse, né, que chegava. Nós temos aqui uma praga que chama-se a diabrótica, né,
que ela ataca o sistema radicular da planta. E essa tecnologia Pro 3 é uma tecnologia que confere proteção do sistema radicular à parte aérea da planta. Então, esse material, nessa época, ele permite com que o produtor chegue na época de fazer a silagem, o material está de pé. Então, por isso que foi além da qualidade, né, bromatológica, esse material específico para o mercado, tem essa tecnologia que veio, né, agregar muito, né, para a qualidade, né, do material e para o manejo do produtor, né. Então, pessoal, a Sementes Agroceres, então, quando eu falo que ela atende o nosso portfólio, nós estamos aí com a G9025, 8780, a G8690 e a G9000, fechando o nosso portfólio, ok? Muito obrigado. Então, boa tarde, meu nome é Christian, eu sou promotor de vendas na Serpar, distribuidora de Nova Prata. A gente trabalha com a Simbiose, que é uma empresa de agrotecnologia, focada muito em biológicos. Então hoje a gente está aqui no dia de campo da SEAG, aqui em Nova Araçá, apresentando um pouco sobre a doença que está deixando os produtores um pouco sem sono aí, que é o mofo branco. É uma doença que está instalada aqui no nosso estado há mais de 10 anos, que a gente já vê casos, e nas últimas safras, devido às condições climáticas propícias e também a grande quantidade de inóculo no solo, ela se manifestou e causou grandes prejuízos econômicos aos produtores. O manejo dela é um manejo muito difícil, porque os escleródios que ela produz, que é a estrutura de resistência, ficam no solo durante um longo período e eles se manifestam justamente no momento da floração, que é quando coincide com chuvas e condições mais amenas de temperatura. Isso aí acaba infectando as plantas e a gente não tem um manejo, um controle muito eficiente. Aqui hoje a gente vai apresentar 2 produtos que a gente trabalha com foco em mofo branco. O primeiro é o Tricoderma, é um fungo antagonista, na verdade, e ele causa a redução de inóculo no solo, atuando através da liberação de enzimas e substâncias que acabam inviabilizando. E também uma bactéria, uma Rhizobacter, que é o Bacillus amyloliquefaciens, que é um produto novo aí no mercado, que também atua sobre o inóculo, diminuindo a pressão e, consequentemente, a infecção dos patógenos. A gente trabalha com os produtos da Simbiose e hoje o Guilherme me convidou para vir aqui falar um pouco sobre mofo branco. Acredito que vocês conhecem já essa doença, que nos últimos anos aí tem aparecido com maior frequência nas lavouras. É uma doença de difícil controle aí, que a gente tem que utilizar não só uma estratégia, e sim um conjunto de práticas para tentar minimizar os efeitos dela na lavoura. Mofo branco é conhecido, esse é o nome científico dele, que é a Sclerotinia sclerotiorum. Ela é um fungo que ataca mais de 400 espécies diferentes de plantas, então é muito difícil não encontrar uma planta que esteja nos campos aí que ele não ataque. Além disso, ele tem uma estrutura de sobrevivência no solo que dificulta muito o controle dele. Fala-se em até 10 anos essa estrutura ficando no solo viável. 2 problemas. A transmissão. A primeira é via transporte de escleródios, seja ela pelo maquinário que a gente leva, caminhão, colheitadeira. Tudo isso transporta de um lado para outro, que dificulta muito o controle. E também a gente vê que ela é transmitida via semente. Essa transmissão via semente ela é muito difícil de ser detectada. Então, muitas vezes as amostras de semente não apresentam as quantidades necessárias para aparecer no laudo da análise. Porém, é muito importante a gente ter semente sadia. E o potencial de dano? Alguém de vocês aí saberia mais ou menos me dizer quanto perde uma lavoura aí infectada? Pois é, bastante variável durante os anos. Aí a gente vê que um ano ela é mais presente, então perde mais, outro ano menos. Uma vez rotação ajuda um monte, né? Fala-se que 10% de incidência de fungo numa lavoura de mofo branco, a gente perde cerca de 172 quilos de soja. Isso são aproximadamente 3 sacos. E o outro grande problema é que desses 10% existe uma produção de 1 quilo de escleródios viáveis na lavoura. Então, se a gente considerar que cada metro quadrado vai ter em média 20 escleródios, a gente vai ter um potencial de dano muito grande nos anos seguintes.
Então é muito importante a gente fazer a adoção de algumas práticas. As condições favoráveis para esse fungo, como a gente sabe, é alta umidade do solo. Na nossa região é propício porque altitude, tem umidade de solo, solos com menor intemperismo, maior quantidade de matéria orgânica, que é onde esse fungo fica, e temperatura amena. A gente fala em 20 graus Celsius. O grande detalhe, durante 4 horas somente. Então, se a gente pegar essa noite que passou, já seria uma condição propícia, porque a gente, apesar de não ter alta umidade, a gente teve a temperatura de 20 graus, né? Então, na lavoura, os períodos chuvosos coincidindo com a florada. E por que a flor? Eu acho que vocês já ouviram falar que o fungo entra na planta através da flor, porque ele necessita de um substrato. E a pétala da flor ela é muito rica em nutrientes e de fácil decomposição. Por isso que ele se aloja aí e acaba penetrando a planta a partir da flor. Por isso é importante o manejo focar nesse período de desenvolvimento da planta. Então, áreas de alta fertilidade, por exemplo, se a gente olhar essa baixada aqui, as plantas crescem mais, dependendo da cultivar, ela cria um microclima porque as folhas ficam concentradas no terço superior. Então, esse microclima é propício ao desenvolvimento. Além disso, baixadas e várzeas e também áreas sombreadas, costado de mato. Se vocês chegarem numa lavoura em que o ano foi mais seco, mesmo assim nos costados, nas baixadas, vocês vão ver presença de mofo. Isso mesmo sem ter uma incidência muito elevada em toda a lavoura, mas é manchado, isso vocês vão ver. Aqui eu botei esse triângulo porque é clássico isso nas doenças. A gente precisa de 3 coisas principais para ter a doença. A primeira é ter o patógeno, que no caso é o mofo branco. A segunda é termos um hospedeiro, que no caso é a soja. E o terceiro é o ambiente. A gente tem que atuar nesses 3 pontos para a gente conseguir minimizar os efeitos dele. Se a gente pensar em patógeno, como que a gente pode atuar? A gente pode atuar com produtos, seja ele biológico ou químico. Então, é uma forma de a gente atuar sobre o patógeno. No hospedeiro, é fazendo rotação de culturas, tentando dificultar ao máximo que ele infecte uma planta suscetível. E o ambiente, fazer algumas mudanças aqui que a gente vai citar agora. Aqui eu coloquei algumas práticas que são muito eficientes e, claro, isoladamente, todas elas são práticas de controle. Porém, eu gostaria de frisar aqui uma diferença bem importante entre controle versus manejo. Isso são coisas diferentes. Por quê? Porque o controle são práticas isoladas. Então, cada uma dessas aqui, a limpeza do maquinário, semente sadia, aqui o Adilson vai apresentar sementes certificadas de boa procedência, é um ponto muito importante. Produção de palha, que é um dos pilares do plantio direto, é muito importante e impede que a estrutura do fungo libere, impede uma barreira física, cria. Rotação de culturas, vocês vão passar mais adiante nas parcelas de milho. A gente vai ter que pensar num manejo diferente. É muita soja em cima de soja, a gente vai ter que modificar isso, plantar mais milho, fazer com que a biota do solo mesmo se desenvolva de maneira mais eficiente. Cultivar, importante a gente prestar atenção, cultivares de ciclo mais curto, escalonar o plantio, utilizar plantas com folha mais lanceolada, aumentar espaçamento, plantas que engalham mais. Todas essas são práticas que a gente vê e muito eficiente no controle de mofo. Aumentar o espaçamento entre linhas, que eu acabei de comentar, é uma prática que pode ser adotada. O cuidado deve se ter por causa da questão do herbicida. Então, de repente vai precisar mais herbicida, vai de cada um. Reduzir a população, trabalhar com a quantidade mínima de plantas por área de cada cultivar. E também a utilização de produtos biológicos, que vai ser o foco aqui, eu vou falar mais um pouco, e produtos químicos. Todas essas são práticas isoladas, mas juntas a gente vai tentar manejar essa doença
que é praticamente impossível de erradicar dos nossos solos, e sim tentar que ela cause o menor prejuízo possível na lavoura de vocês. Bom, o que eu tenho para apresentar hoje para vocês são 2 produtos que a Simbiose trabalha muito forte, e agora a gente vai fazer uma parceria aqui com o Guilherme, vai estar disponível para vocês também. O primeiro é o Tricoderma, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. É um fungo. A Simbiose hoje trabalha com um Tricoderma chamado Tricoderma arzanium. Muito cuidado, no mercado hoje existem diferentes tipos de Tricoderma. O problema é que nem todos têm uma eficiência, e muito se fala em concentração, mas concentração nem sempre é um detalhe, porque o fungo precisa estar no solo, ele se multiplicar, e a partir disso ele vai controlar os escleródios. Então é importante o manejo, a aplicação, e não somente a concentração, a dose do produto. Os mecanismos de ação do Tricoderma: primeiro, micoparasitismo. Ele também atua na antibiose, competição por substratos e nutrientes, e na indução de resistência das plantas. Essas são as 4 formas que ele atua. As aplicações que podem ser feitas de Tricoderma: pode ser feito tratamento de semente, o que é difícil porque se utiliza fungicida, inseticida, polímero, inoculantes de diferentes tipos, acaba sendo um problema. Futuramente a gente acredita que vamos ter aquelas máquinas de injetar no suco. Ótimo, vai ser um manejo muito eficiente. A gente trabalha com aplicações foliares nos estádios V2, V4, com 4 trifólios aí no fechamento da linha, pode ser aplicado com herbicida. E também o preventivo no inverno, que é o que eu acredito que vai ser o primeiro passo. Considerando a questão agora, a gente vai colher e depois a gente vai ter o manejo de inverno. Fazer aplicações, fracionar as doses. Eu acredito que esse seja o caminho, porque uma aplicação somente acaba inviabilizando, porque as condições de clima são muito importantes para a Tricoderma, pensando, é preciso um pouco mais de umidade no solo, uma temperatura não muito alta, por exemplo, dias como hoje assim, e aplicar no solo inviabiliza muito as unidades formadoras de colônia, né? E o outro produto que a gente tem é uma bactéria, uma Rhizobacter, chamada Bacillus amyloliquefaciens. Ela é uma bactéria que atua sim sobre o patógeno, e a aplicação dela é diferente do Tricoderma. Ela atua por competição por espaço e nutrientes, ela se desenvolve muito rapidamente e tem um grande detalhe nela, ela é estável. Se vocês botarem no tanque, o Tricoderma é mais sensível a algumas misturas. Essa bactéria não tem problema nenhum, pode botar em qualquer tanque e que ela não vai perder eficiência. Além disso, ela é uma desreguladora microbiana. O que ela faz? Ela produz lipopeptídeos que abrem caminho na membrana, extravasamento celular. A planta, no caso o inóculo, o fungo, seca. Então, ela acaba matando ele dessa forma. As aplicações dela: primeiramente, preventiva. É importante a gente manejar isso, tanto o químico quanto esse produto biológico, antes da flor estar formada, a primeira aplicação de preferência. A segunda, a gente vai reaplicar de 7 a 15 dias. Por que esse intervalo tão grande que pode variar tanto? Por causa da condição. Se tiver um ambiente como foi esse ano, muita chuva, vamos reduzir. Então o próprio melhoramento de plantas, acredito que a partir de agora vai buscar cultivares com florescimento mais encurtado. Encurtar essa janela que é de hoje de 35 dias, reduzir talvez para 20, para 10, até pensando nesse manejo de doenças. E também ele pode ser utilizado como reforço do químico. A gente não quer que vocês eliminem a utilização de químico, mas sim ele pode ser muito eficiente utilizando em conjunto com o químico para melhorar a eficiência de uma aplicação, um residual um pouco maior. Então era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção. Se tiverem perguntas aí, podem fazer, que eu puder auxiliar vocês. Aqui eu peguei algumas plantas em 3 momentos diferentes de infecção. Essa primeira planta aqui é uma planta que foi colonizada há mais tempo, então a gente, se abrir ela aqui, a gente vai encontrar as estruturas de sobrevivência por todo lado aí, que é os escleródios. Aqui tem uma outra planta
que está no início da infecção, então a gente olha que ela já está com grão formado, que está aqui a infecção. E essa aqui é o sintoma mais característico. Fala-se que a estrutura, o fungo consegue jogar até cerca de 1 palmo a nuvem com os esporos, e ela começa a infecção a partir daqui, da primeira flor que estava aqui embaixo. Então, essa aqui já está totalmente, praticamente morta, essa planta aqui, sobra galhos. Cultivares que engalham mais ajuda, porque muitas vezes ela pega aqui do lado e a planta não passa de uma planta para outra, o fungo. Então, eu acredito que são essas as características principais que eu posso passar aqui para vocês hoje. Eu reforço o detalhe que ela tem que ser um manejo preventivo. E muitas vezes o efeito do tricoderma não vai ser nesse ano especificamente, ele vai ser um efeito que a gente vai ver sobre o escleródio que está no solo mais adiante. Então, reduzir a pressão, esse é o objetivo do tricoderma. E se o bacillus cair no solo, essa bactéria, ela também vai atuar nisso. Então, reduzir inóculo para te ter um ganho lá na frente. Não esquecer de rotação e palha, que são fundamentais também. Reduz quanto por cento? Essas aplicações aí? Olha, o que a gente pode te dizer assim, vai ser bastante variável por causa da condição de clima. A gente tem estudos de 40% a 70%, mas é um manejo que, se ele for continuado, o controle dele vai ser muito eficiente no longo prazo. Então é isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Veremos agora os preços da semana. Milho, sacas de 60 quilos, 32,68. Soja, sacas de 60 quilos, 70,25. Trigo, sacas de 60 quilos, 41,40. Boi gordo, quilo vivo, 5,17. Esta foi mais uma edição do programa Nossa Terra. Semana que vem veremos uma matéria sobre o dia de campo na cidade de Nova Prata. Até lá!